Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Espero que estejam todos bem. Na primeira videoaula, apresentamos o tema escolhido, lutas. Falamos um pouco sobre sua história e classificação. Hoje iremos falar um pouco mais sobre o judô, que é considerado uma arte milenar japonesa. O judô é uma arte marcial criada no Japão em 1882 pelo professor Jigoro Kano. Ele procurou encontrar explicações científicas aos golpes baseados em leis dinâmicas, ação e reação, escolheu as melhores técnicas do jiu-jitsu, inseriu princípios básicos de equilíbrio, gravidade e sistema de alavancas nas execuções dos movimentos lógicos para a criação do judô. Na criação desta arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e mente. Também deu ênfase no ataque aos pontos vitais e nas lutas de solo no estilo Tenshin Shinryu e nos golpes de projeção do estilo Kito-ryu. Estabeleceu normas a fim de tornar a aprendizagem mais fácil e racional, idealizou regras para um confronto desportivo, procurou demonstrar que o jiu-jitsu aprimorado, além de sua utilização para a defesa pessoal, poderia oferecer aos praticantes extraordinárias oportunidades para superar as próprias limitações do ser humano. Em um combate, o praticante tinha como único objetivo a vitória. No entender de Kano, isso era totalmente errado. Uma atividade física deveria servir em primeiro lugar para a educação global dos praticantes. Pelas suas ideias, Jigoro Kano era desafiado e desacatado insistentemente pelos educadores da época, mas não mediu esforços para idealizar o novo Jujutsu, diferente, mais completo, mais eficaz, muito mais objetivo e racional, denominado de Judô. Chamando seu novo sistema de Judô, Kano pretendeu elevar o termo jutsu, arte ou prática, para do, ou seja, para o caminho ou via, dando a entender que não se tratava apenas de mudança de nomes, mas que o seu novo sistema repousava sobre uma fundamentação filosófica. Em fevereiro de 1882, Kano inaugurava sua primeira escola de judô, denominada Kodokan. O judô teve grande aceitação no Japão, espalhando-se logo para o mundo todo, pois unia as técnicas de jiu-jitsu com as outras artes marciais orientais. Esta arte marcial chegou ao Brasil em 1922, em plena imigração japonesa, e em 18 de março de 1969 era fundada a Confederação Brasileira de Judô, sendo reconhecido por decreto em 1972. A vestimenta utilizada nessa modalidade é o judogi, e que com a faixa forma o equipamento necessário à sua prática. O judogi, que é composto pelo casaco, pela calça e também pela faixa, pode ser branco ou azul, sendo o último utilizado para facilitar as arbitragens em campeonatos e na identificação dos atletas durante as transmissões de televisão. Os judokas são classificados em duas graduações, Kyu e Dan. As promoções no judô baseiam-se em exames que incidem sobre requisitos tais como duração de tempo de treino, idade, caráter moral, execução das técnicas específicas dos regulamentos e comportamento em competições. Os praticantes de judô se classificam em dois grandes grupos, Kyu, iniciantes, e Dan, peritos, subdivididos respectivamente em 6 e 10 graduações, identificados por faixas coloridas que usam na cintura. Vamos falar agora sobre os fundamentos e técnicas. Na aplicação de waza, técnicas, tori é quem aplica a técnica e uki é aquele em que a técnica é aplicada. Com características bastante competitivas, o judô é composto por várias técnicas e movimentos como cair, derrubar, rolar, imobilizar, etc. São alguns dos ensinamentos de uma aula de judô cujos efeitos atuam continuamente modificando o comportamento dos praticantes,
principalmente na canalização da agressividade, a autoconfiança, que é desenvolvida, o relacionamento com outras pessoas, o relacionamento em grupo e o autoconhecimento. Os fundamentos são divididos em 5 categorias, que são categoria de postura, de movimentação, deslocamento de corpo, pegadas e amortecimento de quedas. A duração de um combate é em torno de 4 minutos, podendo ser ampliada em caso de empate, ou seja, a duração é variável. O esporte é muito dinâmico e com uma enorme exigência física. Por isso, existe um tripé que compõe o processo de treinamento de judô: força, velocidade e resistência. O local de prática das lutas de judô é um tatame com formato quadrado. O tatame deve ser capaz de manter uma pisada firme de modo que não prejudique os movimentos da prática e, claro, deve absorver os impactos das quedas e golpes. Para maior praticidade e menor custo, nas academias são usados tatames sintéticos de EVA. O judô foi incluído nas Olimpíadas em 1972, após ter sido disputado em 1964 em Tóquio, por ser o esporte mais popular do país sede. É o esporte individual brasileiro que mais conseguiu medalhas olímpicas. Agora, fiquem com uma curiosidade. O judô é a 6ª arte marcial mais praticada no mundo e a primeira entre o público infantil, principalmente por causa de seus valores. Essa modalidade tem como meta principal a procura de um equilíbrio entre o corpo e a mente em situação de combate. Desta maneira, valorizam-se o respeito pelo ser humano, o raciocínio e a coordenação motora. É uma modalidade completa, onde todo o corpo trabalha formando um equilíbrio muscular. O importante é o contato inicial com a modalidade. Os equipamentos, vestuários e recursos indispensáveis à prática do judô competitivo podem ser adaptados para as aulas na escola. O tatame e o judogi podem ser substituídos por outros materiais que amorteçam as quedas e as roupas comuns sem que se perca o objetivo do ensino nas aulas. Inúmeras são as vantagens e podem perpassar por todos os âmbitos da vida do indivíduo, já que a prática do judô interfere no caráter físico, psíquico e social. Como exemplo, temos conhecimento do próprio corpo, elevação da autoestima e maiores chances de socialização. Bom, espero que tenham entendido um pouco mais sobre a história do judô até aqui. Agora, vamos para a parte prática. Chegou a hora de nos movimentarmos e vivenciarmos um pouco dessa prática. Você precisará de um colega para essa atividade, pode ser qualquer membro da sua família, e o objetivo central é desequilibrar e derrubar o colega. Desequilíbrio ajoelhado. Nesta brincadeira, as crianças ficarão ajoelhadas de frente uma para a outra e com as mãos apoiadas no ombro do colega. O objetivo é tentar puxar ou empurrar o colega tentando derrubá-lo. E o desequilíbrio agachado segue a mesma lógica, porém as crianças partilhando a posição de cócora. Bom, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, galerinha!